Olá, alunos! Hoje estamos aqui para explicar o assunto equação do primeiro grau. Vamos ver o que é uma equação, a resolução de uma equação do primeiro grau. Então, antes de começar, eu tenho que explicar o que é uma equação do primeiro grau. Uma equação do primeiro grau nada mais é do que representada por duas características. Para ser uma equação do segundo grau, vai ter que ter essas duas características. Vai ter que ter uma igualdade e vai ter que ter incógnitas. O que significa incógnitas? Incógnitas nada mais é do que é um termo desconhecido. É tudo aquilo que a gente não sabe, que a gente vai ter que descobrir. Essas incógnitas podem receber qualquer letra do nosso alfabeto. Pode ser a letra X, pode ser a letra Y, pode ser a letra A, pode ser a letra B. Qualquer letra do nosso alfabeto a gente utiliza para representar esse valor desconhecido. Então, as duas características para ser uma equação do primeiro grau é a igualdade e as incógnitas. Então, toda equação vai ser formada por uma sentença matemática que terá uma igualdade e letras. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos de possíveis equações. Então, por exemplo, eu tenho aqui x mais 4 igual a 7. Então, x aqui é como se fosse uma incógnita, seria um valor desconhecido que eu não sei, que somado com 4 dá 7. Aí eu posso pensar e descobrir, né, qual número que eu somo mais 4 que vai dar 7. Então, o número que eu somo mais 4 que vai dar 7 vai ser o 3. Então, na verdade, esse x, essa incógnita x aqui seria 3. Seria um valor desconhecido que ele substituiu pela letra x, pela incógnita x. Aí eu coloquei mais um exemplo aqui que também é uma equação. 2a mais 3 igual a 15. Então, na verdade, o a aqui é uma incógnita, é um valor desconhecido que eu não sei, que somado mais 3 é igual a 15. Aí outra coisa que eu tenho que falar para vocês. Toda vez que você tiver uma letra acompanhada de um número, no caso colado em um número, entre esse número e uma letra existirá um sinal de multiplicação. Então, na verdade, aqui a explicação que eu dou para essa sentença matemática, para essa equação é o que? 2 vezes uma incógnita, um valor desconhecido que eu chamei de A, 2 vezes A, mais 3 é igual a 15. Então, 2 vezes um número que eu não sei, somado com 3, é igual a 15. Então, a incógnita que eu usei para essa equação foi a letra A, certo? Então, toda vez que você tiver um número colado a uma letra, a uma incógnita, entre esse número e essa letra existirá um sinal de vezes entre eles, certo? E aqui eu fiz mais um exemplo também envolvendo uma equação com a outra incógnita. Y sobre 3 igual a 5. Aqui na verdade eu tenho uma fração. Toda fração nada mais é do que uma divisão. Então na verdade o y aqui está dividindo 3 e deu como resposta o 5. Então a incógnita y dividido 3 deu 5. Então aí você terá que procurar qual número que dividido por 3 dá 5. Aí mentalmente pode descobrir que é o 15, né? 15 por 3, 5. Mas aqui ele colocou o y como uma incógnita, como um valor desconhecido, para que você encontre esse valor desconhecido que dividido por 3 dá 5. Então, para ser uma equação, quais são as principais características? Tem que ter igualdade e tem que ter letra ou incógnita, viu? Então, se tiver letra e igualdade, será uma equação. Lembrando que nós estamos trabalhando, pessoal, com equações com uma incógnita. Porque nós podemos ter equações também com duas incógnitas, certo? Então, hoje nós estamos começando com a equação do primeiro grau com apenas uma letra, com uma incógnita apenas. Aí eu coloquei dois casos aqui que não são equações, eu vou explicar por quê. Eu coloquei uma potência, né? 3 elevado ao quadrado mais 1 igual a 10. Esse caso aqui não é uma equação porque não tem a incógnita, não tem um valor desconhecido, não tem um x, não tem um y, não tem um a, não tem nada que eu tenha que descobrir, porque já está tudo claro. 3 ao quadrado mais 1 igual a 10, então não tem nada para me descobrir. Então não é equação porque não tem incógnita, não tem letra. E esse caso aqui também não é equação. Por que não é equação? Ele me deu apenas uma expressão algébrica, x mais 9, mas ele não colocou o que? A igualdade, então ele só colocou o x mais 9.
Então esse caso não é equação porque não tem igualdade. E esse caso não é equação porque não tem um valor desconhecido para eu descobrir. Não tem um x, não tem um a, não tem uma letra para me descobrir o valor dela. Ele já me falou que 3 ao² mais 1 é igual a 10. Já está tudo pronto. Então aqui nós vimos a introdução sobre o que é e o que não é equação. Para ser equação tem que ter igualdade e letra. Então, indo para a parte de resolução de equações, como resolver uma equação? Primeiro, para resolver a equação, você vai ter que ter... a equação, para ser resolvida, ela foi dividida em dois lados. Por isso que tem igualdade. Vamos ter o primeiro membro, que é o que fica antes da igualdade. E vamos ter o segundo membro, que é o que fica depois da igualdade. Então, essa igualdade ela funciona como se fosse um muro. Do lado de cá é o primeiro membro, do lado de lá é o segundo membro. Então, a igualdade é o que divide a equação. É o que vai dividir a equação em membros. Primeiro membro, segundo membro. Pela resolução, para você resolver a equação, o ideal é você separar as letras de um lado e os números do outro, para ficar mais fácil para você resolver e descobrir aquele valor desconhecido. Então, como se resolver uma equação do primeiro grau? Primeiro, para se resolver, vamos ter que separar a minha equação, como eu acabei de falar para vocês, de um lado vai ficar as letras e do outro vai ficar os números. Então, tudo que for letra ficará no primeiro membro. Vou colocar aqui em cima o primeiro membro para vocês saberem. Tudo que for letra ficará aqui desse lado. E tudo que for número irá para o segundo membro, que é depois da igualdade. Então, só vou deixar antes da igualdade as letras. Então, quem é letra aqui? Apenas o x. Então, o x eu vou apenas conservar. Não tendo mais letra, que aqui não tem mais letra. Ó, a única letra que eu tenho aqui é o x. Eu não tenho mais nenhuma letra. Então isso quer dizer o quê? Que eu já posso colocar o sinal de igualdade. Eu já posso colocar o muro. Eu costumo chamar esse sinal de igualdade como se fosse um muro. Eu já posso colocar a igualdade. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou arrumar agora os números. Depois da igualdade só ficarão os números. Então, como vai funcionar esse processo de arrumação de uma equação? Porque primeiro você tem que arrumar para depois você resolver. Então, do lado de lá, como eu acabei de falar, só irão ficar os números. Então, tudo que for número vai ficar depois da igualdade. Então, por exemplo, o 7 já está lá, ó, depois da igualdade. Então, eu vou manter. Só que eu tenho um 5 aqui, que ele está antes da igualdade. Então, eu vou ter que jogar para depois da igualdade. Aí a regra diz, toda vez que você tiver um número antes da igualdade e você passar para depois da igualdade, você vai trocar o seu sinal. Por exemplo, se o sinal dele for mais, ele passa para o outro lado da igualdade, menos. Então, era mais 5, vai se tornar menos 5. Pronto. Aí, o que você vai fazer? Agora, depois que eu arrumei, depois que eu joguei as letras do seu lado e os números do seu lado, depois que eu arrumei a minha equação, aí eu vou resolver. Eu vou somar ou diminuir letra com letra e número com número. Eu vejo aqui que eu não tenho nenhuma letra para me somar, então eu só vou conservar o x. Agora aqui eu tenho uma adição uma subtração de inteiros. Então eu vou diminuir, eu tenho 7 menos 5, 2. Pronto, descobri o valor da minha equação. Então a raiz da minha equação, o valor desconhecido de x é 2. Eu posso até substituir aqui para me provar, ó. 2 mais 5, 7. Corretamente, né? Então a raiz, a solução da minha equação é o número 2. Essa foi a equação mais simples. Vamos ver uma que dê um pouquinho mais de trabalho. Por exemplo, essa equação aqui agora. Essa equação, vamos arrumar essa equação. Então, antes de arrumar essa equação, só voltando aqui, as operações matemáticas elas vão caminhar junto. Por exemplo, quando você tiver um número que tiver de um lado e passar para o outro, o mais e o menos vão caminhar juntos. Por exemplo, se tiver mais, passa menos. Se tiver menos, passa mais. Então, a adição e a subtração vão caminhar juntas. Quando está mais, passa menos para o outro lado. Quando está menos, passa mais para o outro lado. Vamos ver aquele outro exemplo ali. Então, essa equação aqui também vamos arrumar.
Outra coisa também, toda letra que tiver acompanhada de um número também é letra, viu? Por exemplo, todo número, perdão, que tiver acompanhado de uma letra também é letra. Então, por exemplo, o 2 está do lado de x. Então, o 2 também aqui é um x, porque 2x nada mais é do que x mais x. Então, x mais x é 2x. Então, eu posso considerar que 2x, o 2 também aqui é como se fosse uma letra também. Porque x mais x, 2x. Então, tudo que for letra ficará do lado de cá. E tudo que for número fica lá do lado de lá. Então, quem é letra que está do lado certo? O 2x aqui, ó, ele já está antes da igualdade. Então, se ele já está antes da igualdade, ele já está no membro certo, que é o membro das letras. Então, vou copiar o 2x do jeito que está. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar mais alguma letra. Tem mais alguma letra tirando o 2x aqui? Não. Então, se não tem mais uma letra, eu já posso, ó, colocar o sinal de igualdade. Eu já posso colocar o muro para me arrumar agora os números. Aí eu vou caçar um número agora que já está do lado certo. Quem já está do lado certo dessa minha equação? O 16. Então, não vou mexer com 16. Vou deixar do jeito que está. Aí o mais 4 está do lado errado, que ele está antes da igualdade, ó. Então vou ter que passar para o lado de lá. Tá, mais 4 passa menos 4, ó. Tá, mais 4 passa para o outro lado da igualdade, ó. Vai para o lado de lá, menos 4. Porque toda vez que você passar de um lado para o outro, você troca o seu sinal pelo seu oposto. Aí eu vou resolver. Não tem nenhum x aqui para me resolver, eu copio. Igual. Aí eu vou resolver aqui, ó. Eu tenho 16 e devo 4, obviamente que eu vou ficar tendo 12. Certo? Aí o que aconteceu? Qual foi a diferença das duas aqui? Aqui eu já cheguei na resposta, o valor de x igual a 2. Só que aqui está 2x igual a 12. 2x igual a 12. E eu não quero descobrir o valor de 2x. Eu quero descobrir o valor apenas do x. Então o que diz? Depois que você soma as letras e depois que você soma os números, o que você vai ter que fazer? Se tiver algum número acompanhado de uma letra, você vai ter que passar esse número para o outro lado da igualdade. Mas você só vai passar isso depois que você resolveu tudo. Depois que você somou as letras e depois que você também somou os números ou diminuiu. Então, por exemplo, esse 2 está colado na letra. Então eu vou ter que passar ele para o outro lado. Aí, como eu falei para vocês, as operações matemáticas vão caminhar junto. O mais caminha junto com o menos. E o vezes, né? Porque esse 2, na verdade, ele está multiplicando o x. Então, o vezes caminha junto com a divisão. Então, por exemplo, toda vez que o número estiver multiplicando uma incógnita, ela passará dividindo. Então, eu vou deixar o x só. Aí eu copio 12. E aquele 2 que estava multiplicando, tá vendo? Ó, ele vai para debaixo dividindo. Porque toda fração é uma divisão, viu? A gente não pode esquecer disso. O 12 eu permaneço lá e aquele 2 que está multiplicando, ele vai para debaixo do 12 dividindo. Aí é só dividir, né? Aí eu já vou deixar, aí eu deixei o x só, então eu já sei, eu vou descobrir agora o valor da minha incógnita. 12 dividido por 2, 6. Vai ter casos, pessoal, que não vai dar para dividir. Quando não der para dividir, a resposta fica na forma de fração, sem problema nenhum. Mais um exemplo. Esse exemplo aqui já tem letra e número que estão do lado errado. Vamos arrumar todo mundo. Então, por exemplo, aqui, o 3x eu vou copiar do jeito que está, né? Porque já está do lado certo, eu não vou mexer. Tudo que for letra, eu deixo do lado de cá da igualdade. Vou colocar a igualdade aqui para mostrar. Tudo que for letra eu ponho aqui do lado de cá. E o que for número eu passo para o lado de lá. Então, esse x aqui é como se fosse um x. Esse x aqui é a mesma coisa de ser um x. Então, tanto faz ter um do lado dele ou não. Um x é a mesma coisa de x. Viu? É a mesma coisa. Então, por exemplo, esse x ele está depois da igualdade. Então, eu vou ter que passar ele para antes da igualdade, porque ele está do lado errado. Do lado de lá, só deverá ficar os números. Então, esse x que está do lado de lá passará para cá, menos x. Tá vendo? Ó, o sinal dele aqui, quando não tem nada, é positivo. Tá mais, passa menos. Aí eu já posso. Não tendo mais nenhuma letra,
eu já posso colocar o sinal de igualdade. Pronto. Agora eu vou arrumar os números que já estão do lado certo, que no caso é o mais 19, né? Não vou mexer com ele. Lembrando, quando você colocar ele do lado certo, você tem que colocar com o sinal que ele está, viu? Se tivesse menos 19 aqui, eu teria que colocar o menos aqui na frente. Eu não mexo com o sinal do número que está do lado certo. Eu mantenho o sinal que está. Só vou mudar o sinal do que está do lado errado. Por exemplo, tá mais 5, vou passar o quê? Menos 5. Tá mais 5 do lado de cá, passe menos 5 para o lado de lá. Agora sim chegou a hora de resolver. Vou resolver letra com letra e número com número. Eu tenho 3x menos 1x. Eu vou ficar com 2x. Agora do outro lado, resolvendo do outro lado. Eu tenho 19 e devo 5. Eu vou ficar tendo 14, né? 19 menos 5, 14. Aí eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz aqui. O 2, ele está o quê? Ele está multiplicando. Eu vou passar para o outro lado o quê? Dividindo. Aí passa, deixa eu colocar só mais aqui que eu vou mudar essa daqui. Pode explicar uma diferença depois, viu? Aí o 2, ele está multiplicando. Eu vou passar o quê? Dividindo. Então vai ficar o quê? X é igual a 14. Aí esse 2 que está multiplicando, ele vai para debaixo do 14, ó. Ele está aqui, ó, ele vai para debaixo do que tá lá, quietinho lá, que era o 14. Aí é só dividir agora, ó. 14 dividido por 2, 7. Então a solução da minha equação, o valor de x, a incógnita dessa equação, o valor desconhecido dessa equação é o 7. Vamos ver esse outro exemplo aqui. Esse exemplo aqui tem uma coisa que a gente vai ter que fazer no final. Tem que ter o máximo de cuidado. Primeiro vamos arrumar essa nossa equação. Quem já está do lado certo das letras? Quem está do lado certo é esse menos x. Se ele já está do lado certo, eu não vou mexer com, no caso, com o seu sinal. Eu vou manter, ó, do jeito que está aqui, eu copio, ó, menos x. Tudo que for letra que tiver do lado certo, eu vou manter do jeitinho que está. Esse 3x está do lado errado. Vou passar para cá com o sinal trocado. Lembrando, todo número que não tem sinal, ele é positivo. Passando para cá tá mais, vai passar o quê? Menos 3x. Então, copiei o menos x, estava mais, passou menos 3x. Já posso colocar o sinal de igual, porque não tem mais nenhuma uma letra para me arrumar. O mais 11, que já está lá do lado certo, eu vou apenas copiar, ó. Pronto. Agora eu vou caçar um número que esteja do lado errado. Que no caso o 5, ó. O 5 está do lado errado, ó. Vou passar ele para o lado certo. Vai ficar o quê? Menos 5. Tá mais 5, ó. O sinal do 5 está aqui, ó. Nesse aqui não. O sinal do 5 está aqui na frente. Todo número que não tem sinal, ele é positivo. Tá mais, passa menos. Aí eu vou resolver desse lado e desse lado. Aqui se resolve assim, ó. Devo 1 e devo 3, porque aqui você está devendo nos dois, viu? Devo 1 e devo 3, vou ficar devendo 4, 4x. Devo 1 e devo 3, vou ficar devendo 4x. Devo 1 e devo 3, devo 4x. Igual. Eu tenho 11 e estou devendo 5. Se eu tenho 11 e estou devendo 5, eu vou ficar tendo 6, né? Mais 6. Se quiser colocar o mais está certo, se não quiser colocar o mais também não está errado não, viu? Aí aqui tem um pequeno BO da equação. Que BO é esse? Toda vez que o valor do x estiver negativo, que nem está aqui, você não pode deixar. Lembra, ó, todos os exemplos aqui, nenhum ficou negativo, ó. A gente calculou direitinho, tudo positivo. Só nesse daqui que o valor de x está negativo. Toda vez que o valor do x estiver negativo, você não pode deixar. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que multiplicar toda a sua equação por menos 1. Quando você multiplica por menos 1, você está trocando o sinal de todo mundo na equação. Não só do x, mas do outro também. Você vai multiplicar por menos 1 todo mundo. Viu? Então, toda vez que o x estiver negativo, eu multiplico por menos 1. Aí vai ficar menos com menos, vai ficar mais 4x, né? Não é mais negativo.
igual a mais vezes menos, ó, mais vezes menos, aí fica menos 6. Aí o 6 fica negativo. O número poderá ficar negativo tranquilamente. Quem não pode ficar negativo é a letra, viu? Aí eu não quero descobrir o valor do 4x, eu quero descobrir o valor de x. Aí o quadro está multiplicando, passará dividindo. Então vai ficar x é igual a menos 6. E esse 4 que estava multiplicando o x, ele vai para debaixo do 6. Tá vendo, ó? Ele está multiplicando, ele passa dividindo, ó. Ele está aqui, ele vai dividindo menos 6. Nesse caso aqui, eu não posso dividir 6 por 4 para dar um valor inteiro. Mas eu posso simplificar, ó. Aí eu vou simplificar por 2. O que é simplificar? É você dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Aí vai ficar 6 dividido por 2 dá 3. E 4 dividido por 2 dá 2. Não esquecendo que é menos 3 sobre 2. Então aqui nós vimos a resolução de equações do primeiro grau. Equações simples com uma incógnita.